noite, eu quero te agradecer pela tua palavra. E eu sei que ela vem para trazer entendimento, conhecimento, e nós queremos fazer a nossa parte, que é aplicar aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Eu me humilho diante de Ti. Eu sei, Pai, que se não for a Tua unção, que se não for a Tua graça, é em vão estar nesse lugar. Por isso eu repreendo todo encantamento, toda obra do inferno contra essa palavra, contra esse culto. Declaro falido em dentro das trevas e declaro nesse lugar a liberdade do Teu Espírito Santo para agir, para vir com os Teus dons, para falar com quem está aqui, para trazer cura, para trazer mudança de vida. Também que estiver assistindo pela internet ou pelos DVDs, eu te peço em nome de Jesus que haja uma total mudança. Queremos ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Usa a minha vida, quebra o coração de pedra, transforme corações de carnes essa noite. Nós te pedimos isso e te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, glória a Deus bem alto. Amados, todos nós, em algum aspecto, sonhamos em mudar o mundo. Você já pensou em algumas situações, em fazer a diferença? Temos as nossas razões para achar que se algumas coisas mudassem de lugar, não só as nossas vidas, mas as vidas de muitas pessoas também, a vida de muitas pessoas melhorariam. E todos nós temos uma história, todos nós sabemos que nossas histórias podem ter sido boas ou não tão boas assim. Alguns têm histórias engraçadas, outros têm histórias tristes de vida, mas em todos esses anos que nós vivemos até hoje, eu sei que existem algumas histórias que nos marcaram, que você lembra, e você, ao lembrar dessas histórias, você lembra de pessoas que marcaram a tua vida e que trouxeram danos na tua vida. Por exemplo, às vezes na saúde, através de um abuso, às vezes nas finanças, pessoas que te traíram, que te roubaram, na família, pessoas que foram motivo de separação nossa ou dos nossos pais. Situações que, se você pudesse, você voltaria no tempo e mudaria essa situação para que você não sofresse. Mas também tiveram aqueles que marcaram nossas vidas de maneira positiva. Os amigos, família, professores. E aqui entra uma pergunta: até que ponto uma pessoa pode marcar a história de outra pessoa? Até que ponto uma pessoa pode marcar a história de uma cidade? E quando eu falo de marcas, nós precisamos entender que, repita assim comigo, marcas, mais forte, marcas exigem mudanças. E a Bíblia nos conta uma história muito interessante, a história de um homem chamado, começa com Dan, termina com Niel. Qual é? Parabéns, Daniel. E, amados, Daniel foi um homem que amava a Deus, não tinha nada mais importante do que Deus, e a galera tinha uma inveja terrível de Daniel. E eles olharam e fizeram um complô contra ele e disseram assim: se a gente não ir contra o Deus dele, a gente não vai pegar ele em lugar nenhum. Fizeram uma lei e meio que sabotaram ali, fizeram uma lei que as pessoas só poderiam orar ou pedir alguma coisa para o rei. E Daniel ficou sabendo e não deu nem bola, foi orar a Deus. A galera ficou furiosa, contou para o rei, o rei o mandou para a cova dos leões. E a galera conhece essa história, que ele não morreu. Mas o que aconteceu depois disso? Se você tiver com a tua Bíblia aí, abra ela, ou ligue ela, no celular, no iPad. Mas dá um jeito, abra em Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel 6, versículo 25 e 26 diz: então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Presta atenção no que aconteceu aqui, queridos. Daniel, ele escreveu uma história numa nação. Uma nação teve que se render a Deus por causa da atitude de Daniel. Imagina a Dilma fazer um documento dizendo assim: vamos lá, o nome de alguém aqui que faz aniversário hoje. Cadê a irmã?
Desculpa, eu uso óculos. Giovana, a Dilma manda um e-mail assim para o Brasil inteiro. Devido às atitudes da Giovana, que faz aniversário hoje. Você pode falar quantos anos? Não, né? Tudo bem. Devido às atitudes da Giovana, eu ordeno que todo o Brasil respeite e honre o Deus da Giovana, porque Ele é o Deus vivo, o poder dele não tem fim. Imagina, meu irmão, o cara foi sinistro, como diz o carioca, porque ele impactou uma nação. E para que você entenda, não era qualquer nação. Eu preciso contar um pouco dessa história. A Bíblia diz que de tanto o povo desagradar a Deus, o povo de Judá teve a sua terra invadida pela Babilônia. E quando uma nação invadia a outra, o que eles faziam? Eles saqueavam tudo, destruíam o que podiam e mudavam por completo a rotina daquele país, daquela nação. Imagina você podendo fazer o que quisesse, mas de repente o seu país é tomado. E aí você vê que a sua rotina tem que mudar drasticamente. Seus programas de TV são controlados. Pense você não poder assistir mais o canal de combate, nem o canal off. Que na minha TV, se tivesse só os dois, podia tirar todos os outros. Imagina você não poder assistir mais nenhum. Suas idas ao shopping não passam de lembranças, né? Imagina, vir na igreja é proibido. Na realidade, nem orar mais você pode. Era mais ou menos isso que Daniel estava vivendo. O rei da Babilônia também estava interessado em conhecer um pouquinho mais da terra que ele acabara de conquistar. E ele faz algo. Daniel capítulo 1, versículo 1. Acompanha comigo. Vem comigo, Datena. No terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor, olha agora, chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio, e precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônicos. Uau! Primeira lição. Amados, mesmo que você não acredite nisso, a sua história ela está sendo escrita através das mudanças. Nada acontece na nossa vida para bem ou para ruim, para mal, se não houver mudanças. Repita comigo, mudanças. E às vezes nós achamos que passamos na vida, que o que nós estamos passando na vida não serve para nada. Algumas pessoas se perguntam, né? Por que eu estudo isso? Por que eu gasto tanto dinheiro com estudo sobre essa profissão? Por que eu trabalho nisso? Por que eu vivo isso? Por que eu sou assim? E não entendem que Deus está escrevendo a sua história dependendo das suas atitudes diárias. Para resumir, fala para o irmão do lado, o seu futuro depende do seu presente, não do seu passado. Amados, o que você vive hoje é fruto do que você fez no passado. Mas o que você vai viver amanhã é fruto do que você está vivendo hoje. Então se você quer mudar o amanhã, mude o hoje, mude o presente, não chore pelo passado. E você percebe aqui que Nabucodonosor entrou em Judá e não veio para brincar, ele veio para trazer escravidão. E de tantos jovens que seriam escravos, ele escolhe alguns para irem morar no palácio e ter algumas regalias. No versículo 4... mostra quais são as características que esses jovens tinham. E aqui entra Daniel no bolo. E o engraçado é que mesmo sem Daniel saber as características que ele tinha, o livraria da escravidão. Ele teria algumas regalias no outro país. Versículo 4. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender e ensinar aprender a língua dos babilônios. Amado, se fosse hoje, olha para mim, se fosse hoje, pelo que você faz diariamente, você seria escolhido para estar no palácio? Ou você seria um escravo? Vamos aprender o que a mensagem de hoje, no final da mensagem você vai dar essa resposta para mim, amém? As suas atitudes diárias, hoje, chega alguém para dominar o país, ele pega você e analisa
o teu currículo, você estaria tendo algumas regalias pelo que você faz hoje, ou você estaria na massa dos escravos? A primeira característica, repita comigo: jovens sem defeito. Mais forte: jovens sem defeito. Mais ou menos tipo assim, Mortadela, fica em pé. Faz uma pose aí de um homem sem defeito. Obrigado. A pergunta é: você acha que ele, Daniel e os seus amigos não tinham defeito? Sim ou não? Claro que tinham, porque é humanamente impossível alguém não ter defeito nenhum ou pecado nenhum. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É claro que Daniel tinha pecado, é claro que Daniel tinha defeito. Mas por que ele foi escolhido, se a regra era jovem sem defeitos? Fala para o irmão do lado, sabe por quê? Quem quer saber e dá um glória? Fala para o irmão do lado, porque suas qualidades falavam mais alto. Amém? Eu vivo contando isso na igreja, eu preciso contar de novo que se encaixa aqui. Quando eu fui casar, meu sogro falou: você vai casar com a minha filha, ela é nervosa, ela é brava. E eu falei assim: eu sei disso. E o que me fez casar com uma pessoa que eu sabia que era brava? Porque dependendo do tamanho da mulher, a brabeza concentra, né? Geralmente eu conheço mulheres altas que são doces. Já falaram com a mulher, a pastora de Fazenda Rio Grande? Nem todas são assim, mas ela é um doce. Você xinga ela lá. Agora, conforme vai ficando baixinha a mulher, parece que vai concentrando brabeza, e explode mais rápido. Não sei se isso é só com a minha. Mas eu casei com ela, mesmo sabendo que eu estava casando com uma bomba atômica ambulante. Não é mais, amém? Hoje era uma bênção. Graças a Deus, acabou a bomba. Mas, o que me fez casar com ela, mesmo sabendo que eu iria sofrer no começo do casamento? As qualidades dela eram muito maiores do que os defeitos. Amém? E a mesma coisa comigo. Por que ela casou comigo? Porque ela sabia, ela via que as qualidades eram maiores do que o defeito. E brother, pensa num cara cheio de defeito. Amém? Então, olha, presta atenção nisso. Hoje não é diferente. Deus está procurando pessoas que reconheçam seus erros, que saibam, cara, eu preciso de Deus, eu sou pecador, eu preciso de ajuda, mas pessoas que busquem os dons e os talentos de Deus. E Deus quer que esses dons e esses talentos que você está buscando falem mais alto que o seu defeito. Querido, você é um instrumento de Deus, e você pode ser um instrumento de bênção ou um instrumento de confusão. Existem pessoas que ao chegarem no lugar, é engraçado, ele chega no lugar, parece que a fofoca chega, o disque-disque, a murmuração. Pessoas que carregam, sabe, é tenso o que elas carregam. De longe você já vê que é uma pessoa fofoqueira, e com o tempo você vai ver o porquê que a vida dela não vai para frente. Agora, você já percebeu pessoas que onde elas chegam, elas têm o poder de mudar o ambiente? Quando elas entram num ambiente de ódio, carregado de raiva, ela consegue com a sua presença e com as suas palavras trazer paz ali. Pessoas que entram num ambiente de rancor e ela consegue arrancar o perdão da pessoa. Pessoas que chegam ali num ambiente de reclamações e ela consegue trazer a solução. Nós estamos vivendo isso em Curitiba. Esses dias fez um calor insuportável, né? E todo mundo, meu Deus, e de repente Deus olhou e falou: tá bom, então, já que vocês não querem o calor, não tem meio termo em Curitiba, é quente ou é frio, né? Aí, bum, virou. Mas que frio é esse, que não sei o quê. Meu Deus! Não tem chuva, meu Deus, não tem chuva, cai chuva, não. Meu Deus, quanta chuva. Ô, brother, aluga uma bolha, mora dentro, porque não é real. A galera reclama de tudo. Eu fico imaginando, às vezes eu falo assim: Deus, o que o senhor está sentindo com isso? E ainda bem que ele não põe o sentimento dele em mim, porque senão a gente não ia aguentar. Alguns exemplos de pessoas onde seus defeitos falam mais alto que as qualidades. Pessoas que nunca trazem respostas. Sempre dizem. Eu sei que você não conhece, mas eu que conheço. Talvez em Curitiba não exista pessoas assim. Pessoas que tudo que você fala, ela diz assim: não vai dar certo. Alguém conhece alguém assim? Ou ela diz assim: isso é caro demais. Ih, não tem dinheiro. Amados, eu e você, nós somos embaixadores de um reino. Nós precisamos ser realistas. Pastor, não viaja, você tem que ser realista.
Mas eu não posso viver pela minha razão, eu preciso viver pelo que eu creio, porque é a fé que vai atrair o sobrenatural, não a razão, não é a calculadora científica, não é isso. O que vai atrair o sobrenatural de Deus é o quanto eu acredito que Ele é fiel para cumprir o que Ele me falou. Vocês estão aqui? Vocês não estão entendendo nada, né? Estão entendendo? Nós somos embaixadores de um reino, e nesse reino, se o meu rei disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que tudo posso nele, que ele vai me fortalecer, então eu tudo posso nele. Amém? Então eu não posso me contentar com desculpas, mas eu preciso ser alguém que traz soluções. Amados, hoje, na sua vida, não viaja, pega a tua vida. Você apresenta mais desculpas, ou você é aquele cara que diz assim: meu irmão, a gente dá um jeito, e apresenta resultados, soluções. Sabe, todo lugar tem defeito, querido. A Bíblia diz que aquilo que você procurar, aquele que procura, acha. O que você procurar, você vai achar. Se você quiser ver as qualidades dessa igreja, você vai achar. Se você quiser ver os defeitos, você vai achar. Se você quiser ouvir a mensagem de Deus através da minha vida, você vai achar. Se você quiser achar os meus erros de português e o jeito que eu falo e achar isso horrível, você vai achar. Amém? Você vai achar o que você quer. Então, em tudo, você acha o que você quer. E você é aquele que olha e quando vai mostrar um defeito para alguém, já chega com a solução? Ou é aquele que fala: tá tudo errado? Amados, pensa num cara que fica bravo quando alguém diz assim: tá todo mundo achando isso na igreja. Eu falo: meu irmão, você conhece as 6.000 pessoas dessa igreja? Não, todo mundo. Quem é todo mundo? É eu. Fala para o mundo do lado: você não é todo mundo. Amém? Você é você. Então, se você achou um problema, traga uma solução. Puxa, pastor, achei que eu fui maltratado numa situação assim. Eu acho que seria legal fazer isso. Apresentar soluções. Meu irmão, em todo lugar, no teu emprego, quanta gente sendo mandada embora porque não sabe chegar para o chefe e apresentar uma solução. Se ele vai te ouvir ou não, já não é problema teu. Mas você apresentou um problema e apresentou uma solução. Quem está aqui? Deus procura pessoas assim. A Bíblia mostra que que andar com Jesus não seria um mar de rosas. Nós entraríamos em uma luta, tudo bem que nós já vencemos, mas, repita comigo, para vencer essa luta, é necessário lutar. Amém? Somos mais que vencedores, legal, parabéns, troféu joinha, mais que vencedores, mas para ser mais que vencedores tem que lutar. Não adianta ficar só esperando. Eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Brother, com Deus, sou mais que vencedor. Beleza, mas vamos pro pau. Vai ter situações, vão ter brigas. É nessa hora que esses são aqueles que entendem que o reino dos céus é conquistado à força, não é de mão beijada. É aquele que olha para uma situação e fala: eu vou vencer isso, eu vou passar por isso. Sabe, tem gente que vai embora dos lugares só porque apertou um pouquinho o calo. Sai do emprego porque uma pessoa olhou torta. Sai da igreja porque alguém não te deu atenção. Sai da faculdade porque um professor te xingou. Troca de namorada porque ela não te ligou no dia certo. E, meu irmão, vocês estão aqui? Nós precisamos olhar para a guerra e enfrentá-la como um bom soldado. Filipenses 3, 13, 14 diz: irmãos, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço daquilo que ficou para trás e avanço para aquilo que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida a qual Deus me chamou por meio de Jesus. 3 pessoas disseram amém. Fala para o irmão do lado: jovens sem defeitos. O que é jovem sem defeito? É um jovem que as suas qualidades são maiores que os seus defeitos. Amém? Que a pessoa olha solteiro, então, isso é maravilhoso, irmão. Eu nunca vi um solteiro que aprendeu isso ficar solteiro. Ele faz todo mundo se apaixonar por ele, pelas qualidades. Depois do casamento ele fala: eu tenho esses defeitos também e tal. Mas aí a pessoa já está apaixonada, já estou com você, já falei que até que a morte nos separe, vamos embora. Segunda característica: jovens. Não era para. Você não pediu para repetir, né? Mas vamos lá. Tá bom, repitam: jovens
de boa aparência. Olha para o irmão do lado. Mais uma vez, Mortandela, fica em pé. Põe a mão no bolso. Faz assim, aquela pose tipo de galã de Pirituba. Aê, Pirituba na área. Tudo bem, queridos? Que para alguns é meio complicado ter essa característica, né? Jovens de boa aparência. Querido, a aparência não é externa, é interna. Mas a Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto na belezura. Amém? Então vamos estudar isso? Tem gente que não liga. Ah, nada a ver. Vamos cuidar do espírito. Mesmo é por isso que está solteiro. O cara chega na igreja fedido, despenteado, sujo, com a camiseta do... Como que é o nome daquele... Não, calma aí, tem que falar o nome do cara. Quando o Jaime Lerner era vereador. Nem sei se ele foi, porque eu cheguei aqui, ele já era governador. Imagina o cara com a camiseta daquela, chega na igreja e fala assim, tem que gostar de mim como é que eu sou. Tudo bem, a pessoa só vai te conhecer melhor depois do namoro, mas até lá você vai ter que chamar a atenção de alguém, querido. Amém? Né? Então se cuide. Pior que isso não acontece só com solteiros, né? Acontece com os casados também. A irmã se cuidava, passava perfume, ia namorar. O namorado até chamava de minha flor. Casou. Aí não se arruma. Perfume pra quê? Gasta muito. Os dentes, sobraram 2. Cabelo, o marido de vez em quando fala assim, cadê a chave do carro? Calma aí. Tá aqui. Aí o cara, ao invés de chamar ela de flor, chama de bruxa do 71. Né? Fala assim, mudou, não é a mesma. Ah, por que só fala de irmã? Tem os irmãos também que são mal cuidados, não tem, irmã? O cara chega pra conquistar a irmã, né, chupando um house, tranquilo, dá uma corridinha, faz uns abdominais, umas flexões antes, chega inchadinho, cuida da aparência, toma um banho, passa umas roupas, azarar as irmãs. Chega na igreja, a irmã fala, nossa, que cara perfumado, uau, era isso que eu queria. Aí casa. O cara fala assim, já casei mesmo, vou no exercício pra quê? Chega em casa fedido, ao invés de passar as roupas, passa avanço pra avançar na mulher. Meu irmão, se a gente não cuidar do corpo, como é que você acha que nós vamos aguentar o avivamento? Vocês estão aqui? Eu vivo falando isso, já falei algumas mensagens, alguns anos. Ah, mas eu não gosto, não estou nem aí para estética. Meu irmão, esquece a estética, vamos ver a saúde. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em Mateus 14, ele alimentou uma multidão, ele despediu a multidão, ele subiu no monte para orar. Quem sobe tem que descer, desceu do monte, andou por cima do mar e ainda prestou salvamento para Pedro que estava morrendo afogado. Pensa num cara disposto. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que estão morrendo, já acorda morrendo. Acorda. Meu irmão, o cara, pensa num cara que chega no domingo e já fala, nossa, amanhã tem que trabalhar. Pô, meu irmão, mas é 10 da manhã no domingo, aproveita, vai no parque, corre. Mas amanhã, já estou até depressivo. Eu saí de férias esse mês de janeiro, e aí eu dei uma chutada no balde, comi um monte de coisa que não estou acostumado a comer, fui pouco para academia e tal, e zoei. Voltei, meu irmão, para pegar no ritmo, 2 semanas te parecendo um Walking Dead. Sério, porque aí eu comecei a me ligar, eu falei, caramba, o negócio, quando você cuida do seu corpo, é em relação à tua disposição. A disposição muda. Fala para o irmão do lado, você é o que você come. Amém? Então cuida disso. Porque se hoje, vamos lá, viesse alguém e olhasse a tua alimentação, você estaria num lugar exclusivo ou você estaria no meio dos escravos? Pastor, McDonald's estou aonde? Não precisa nem falar. Mas até aqui foi engraçado. A partir de agora o negócio fica estreito. Então eu vou deixar para pregar
Veja isso que vocês não vão aguentar a pressão. Posso falar? Terceira característica: jovens instruídos em toda a sabedoria. Tem gente que diz assim: pô, pastor, eu vou me dedicar a Deus, eu tive um chamado, eu vou largar a faculdade para isso. Outros dizem: eu vou largar o emprego para ficar só na igreja. Eu te pergunto, meu irmão, você acha que Deus está chamando desocupado para a obra dele? Todos os caras que foram usados por Deus tiveram que abrir mão de alguma coisa. Todos os caras tiveram que renunciar a algo. Deus, fala para o irmão do lado, Deus te chamou para ser diferente, não esquisito. Amém? Então aqui entra algo que eu preciso entender. Para a gente poder mudar uma situação, como nós estamos falando, puxa, eu quero ver um Brasil ser mudado, eu quero ver uma cidade ser mudada, eu quero, como Daniel, poder pelo menos mudar minha casa. Quem aqui sonharia de estar na igreja e de repente, na hora que a gente faz o apelo, o seu pai sair do banco, você nem viu que ele estava na igreja e vinha aqui na frente chorando? Quem gostaria de ver isso? Sua mãe se convertendo, sua família, seus amigos. Imagina os seus brothers, aqueles que só te xingam. Um dia você está sentado aqui, nem viu que ele veio na igreja, o cara vem chorando, está aqui na frente. Você não gostaria de ver isso? Então essa mensagem é para você. Como fazer isso? Para marcar uma geração, a Bíblia diz que eu vou precisar de conhecimento. Como que eu vou conseguir isso se eu não tenho esse conhecimento? Eu falei na hora da oferta, por que falta conhecimento? Porque não tem investimento. Investimento. Olha para mim, posso te fazer 2 perguntas? 2 só, posso? Qual foi o último livro que você comprou? Quem sabe a resposta, levanta a mão. Amém. Não vou nem pedir para quem não sabe não levantar, porque deu meia aqui. Outra pergunta: o que você faz quando você chega no consultório de um médico, de um dentista, e está demorando para te atender, ou está esperando o ônibus, ou está dentro do ônibus, ou está no aeroporto esperando lá o teu chamado, o teu embarque? O que geralmente as pessoas fazem? Facebook, internet, responde mensagem. É difícil você ver um cara com um livro, hoje em dia, lendo. Amados, eu faço academia num shoppingzinho aqui, para trás, do Boqueirão. E há um tempo atrás tinha um menino que cuidava da portaria do shopping, do estacionamento. Você dava o cartãozinho para ele e ele validava o seu cartão para sair do estacionamento. E todo dia que eu chegava lá, ele estava lendo um livro. Tinha até livros de outros idiomas. E posso te dizer, eu nunca mais o vi lá. Não sei onde está. Mas alguém viu isso, algum empresário olhou e falou: cara, vem trabalhar comigo. Geralmente, quem está lá hoje, computador ligado, celular ligado, ouvindo música, ou vendo vídeo no YouTube, ouvindo algumas coisas. Meu irmão, o que você investe vai ditar seu futuro. Qual foi o último livro? Qual foi a última Bíblia? Que Bíblia que você tem? Pô, pastor, quando eu me converti, eu ganhei na minha mãe. Quando é que você se converteu? Em 62. A Bíblia é em latim ainda. Queridos, a gente acabou de trazer uma Bíblia para a lojinha, a mensagem. O Dr. William Douglas me indicou ela. Falou: Bigardi, pensa numa Bíblia que você começa a ler e você fala: caramba, cara. Tipo, textos que você gosta tomaram uma outra roupagem, a mesmo sentido, mas de uma maneira diferente. E eu falei assim: eu preciso de uma. Daí a Shaina foi lá, comprou uma para mim e falou: fala que tem ali na lojinha também. Livros. Qual foi o último livro que você comprou que você diz assim: cara, estou me alimentando? Amados, se você for na minha casa, na frente do trono, lá no banheiro, tem 2 livros. Um que eu estou lendo e um de baixo, esperando acabar o outro. Que de repente, se tiver uma dor de barriga, acabar, eu já tenho outro ali, entendeu? No lado da cabeceira eu tenho um livro, eu tenho 5 que eu estou lendo. A minha biblioteca, eu cuido dela, eu olho e falo: cara, que legal. Tem hora que eu olho os livros que eu tenho que eu não sabia que eu tinha. Ou eu tinha esquecido, eu falo: caramba, esse livro eu tenho que pegar na fila, pôr na fila. E eu já estou com uma fila enorme, de tantos que eu vou olhando. Mas eu posso te dizer, eu não sou mais o mesmo depois que eu aprendi a ler. Você é um analfabeto?
Era, porque não é o que não lê, não sabe ler, é o que sabe não ler. Amém? Irmãos, eu nasci numa periferia. Pensa num cara que não sabia ler, não gostava, aliás, não gostava de ler. Fala para o irmão do lado, lê, o hábito da leitura, aliás, fala para ele, o hábito da leitura se adquire. Para quem já gosta, eu tô chovendo no molhado, mas para quem não gosta, meu irmão, você pode mudar a tua vida. E aí quando for ler, pede indicação. Só eu posso te indicar um monte de livro. Quem está aqui? Hoje em dia ninguém investe mais. E pior que não fica só na leitura. Entra no YouTube e vê quais são os vídeos mais vistos. Não são pregações, não são estudos. Sabe o que são? Comédia. 2 milhões de views. Não sei quanto. Eu olho, eu falo, cara, que absurdo, cara. Olha a cultura do nosso povo. Fala para o irmão do lado, se eu fosse você, eu mudaria esse hábito. Por quê? Porque se não há investimento, não há conhecimento. Repita comigo, e sem conhecimento, não há aplicação. Como é que você quer que teu vizinho se converta? Como é que você quer que teu pai se converta? Se você não consegue aplicar o que aprende. Mas aplicar o que se eu não aprendo nada? Já ouviu alguém dizer assim, eu não quero ser crente para ser igual a ele? Já ouviu alguém falar isso? O pior é quando você é o ele, né? Eu não quero ser crente para ser igual a você. Para quê? Para mim tá bom. Meu irmão, isso é horrível de ouvir. A vida muda, nós precisamos mudar também. Precisamos manter o nosso coração humilde, mas nosso cérebro focado. E Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te vê como Daniel, amém? Amém. Tá bom, vocês não estão querendo ouvir. Fala para o irmão do lado, Deus te vê como Daniel, irmão. Não era amém, você nem entendeu o que eu falei, né? Falei, olha para o irmão do lado e diz que Deus te vê como Daniel. Vocês estão parecendo aquele cara que está pregando. Pois é, irmão. O fulano morreu. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmão, você não está ouvindo? Foi para o céu, né? Fala para o irmão do lado, mudanças exigem conhecimento e aplicação. A quarta característica, doutos, eles também deviam ser doutos em ciência, versados no conhecimento. São aqueles que não se conformam com o que a multidão diz, mas sabem quem são em Deus. Você sabe por que você é um cristão? Você é versado no conhecimento de Deus? Ou se te perguntarem alguma coisa, você fica viajando, Uma vez um cara foi pregar, e o cara foi chamado para pregar e ele começou a dizer assim, cara, quando Moisés construiu a arca, ele chamou todos os bichinhos e entraram na arca, cada um o leão com a leoa, o elefante com a... Isso, e aí tal, todos os bichos, e Moisés fez a arca e veio o dilúvio, e aí acabou o dilúvio, e Moisés soltou uma pomba, e a pomba foi, e ela veio, e aí acabou o culto, chegou um cara e falou, cara, eu queria te agradecer pela mensagem de hoje. Aí eu, sério, eu tinha uma dúvida na minha vida, eu quase entrei em parafuso uma vez. Aí por quê? Porque eu queria saber o que Noé tinha feito com a arca, e hoje eu descobri que ele vendeu para Moisés. Tem gente que acha que Tarzan está na Bíblia. Uma vez eu perguntei para um cara, qual é a história da Bíblia que você mais gosta? Ele falou da Jezabel. Falei, por quê? Porque ela ajuda os homens, né? Eu falei, cara, você não entendeu nada. Você lembra disso, Amanda? Tudo bem que o cara que falou também não era muito certo, mas... Como conhecer a Deus? Como conhecer a Deus se eu não gasto tempo com Ele? Queridos, se hoje fossem filmar o seu dia a dia no quesito tempo com Deus, você estaria sendo promovido ou estaria no meio dos escravos? Pensa, não me responda. Eu não tenho tempo. Meu irmão, se eu te oferecesse R$1 milhão para ficar 3 horas comigo todo dia no meu trabalho, você ia arrumar tempo. Você ia dormir menos, você ia falar, não, eu dou um jeito por R$1 milhão. A vida com Deus vale mais que R$1 milhão. O céu é tão rico que o asfalto é de ouro. E as pessoas fazem o quê?
Depois eu fico com Deus. Graças a Deus que tem uns guerreiros às 4 da manhã orando e dizendo: cara, se eu não orar esse horário, eu não consigo vir. Eu não consigo orar durante o dia. Mas, meu irmão, cria esse tempo. Dorme-se antes, acorda mais cedo, ou dorme mais tarde, se você consegue fazer isso. Mas você precisa conhecer o Deus que você serve, querido. Senão você vai ser levado por vento de doutrina. Vai chegar qualquer um, falar uma coisa, você é verdade. Quando alguém fala uma besteira e você é guiado por Deus, você sabe a voz do Espírito Santo, você na hora você corta. Fala: valeu, irmão, valeu, não é o que eu creio. Uma vez o irmão aqui foi visitar uma igreja e começaram a me descer além, falar um monte de heresia. Ele levantou no meio da reunião, falou: valeu, galera, obrigado pelo convite. Vai embora. Não é isso que eu creio. Valeu, tchau. E foi embora. Se você não conhece, você acha que tudo que dizem é verdade. Meu irmão, tudo que você precisa para ter o sucesso na tua vida está aqui. Tudo. E não é só ler, é conhecer quem escreveu. Eu já contei a história do orador lá do Salmo 23. Quem nunca ouviu? Ganharam, vamos contar. Quem ouviu, põe a mão no ouvido. Ou aprende a contar, né? Já sabe, já conta. Mas olha só. Uma vez eu fiquei sabendo disso, de um cara que foi numa empresa, num auditório grande, o cara foi ler o Salmo 23 e ele leu de uma maneira tão... Isso que você está pensando, que a galera ficou em pé e batia a palma e dizia: cara, que é isso? Aí depois chamaram o senhor, porque era um cara respeitado naquele vilarejo. Chamaram ele e disseram assim: que nós queríamos que o senhor lesse uma palavra também pra gente. Aí aquele irmãozinho pegou o Salmo 23 também. Falava tudo errado. Demorava para ler. Mas conforme ele ia lendo, a galera começava a chorar. Choro assim no templo. O cara fechou o Salmo 23, a Bíblia, orou e saiu. O orador chegou para ele e falou assim: cara, que técnica que você usou? Todo mundo me aplaudiu de pé, mas você mexeu com os sentimentos das pessoas, cara, estão chorando. Aí o velhinho olhou para ele e falou assim: sabe qual é a diferença? Você conhece muito bem a letra, o Salmo 23. Eu conheço o Senhor de Salmo 23. Ele é meu amigo. Amados, não é só ler a Bíblia, não é conhecer. Sabe o que acontece? Muito fariseu hoje em dia. A Bíblia diz isso. Uma vez, um pastor caiu em um adultério lá nos Estados Unidos. E um outro pastor, que é o que eu estava ouvindo a mensagem dele, era amigo desse cara, chegou para ele e falou assim: como é que você conseguiu, durante tanto tempo, pregar para a igreja, pisando na bola, cara? Aí o amigo dele falou: eu vou te contar qual foi meu problema. Meu problema é que eu abri a Bíblia, eu preparava uma mensagem, e eu dava para o povo. Eu preparava, eu dava para o povo. Sabe qual é a maneira certa de você ler a Bíblia? Quem quer saber? 3 pessoas, deixa quieto. Quem quer saber? A maneira certa de ler a Bíblia está aqui, ó. Ai! Pega alguém para mim esse negócio aí. Esse negócio faz anos que eu tenho. Obrigado, hein? Olha só. Maneira certa de ler a Bíblia. Leio. Pá! Aí eu ofereço. Eu leio. Ela tem que mudar a minha vida. Aí eu posso dizer. Aí eu posso aplicar. Como aplicar o que eu não leio? Ou como aplicar aquilo que eu não aplico em mim? Né? Eu só leio. Que legal, conheço a Bíblia toda, já li 200 vezes. Mas é um safado, sem vergonha, mentiroso, adúltero. E ainda vem com papo. Aí eu li a Bíblia. Meu irmão, grande coisa, cara. O negócio é viver ela. O negócio é você conhecer o Senhor do Salmo 23. Você olhar e falar: Ele é o meu pastor. Eu sou filho e filha. Essa música fala isso, a música que a gente cantou aqui. Amém? 5º. Pastor, mas eu não tenho tempo. Posso te dar uma dica? Seja senhor do seu relógio. Eu gosto muito de relógio. Em outubro eu faço 40 anos, amém? E um homem de 40 anos tem que andar com um relógio bonito, hein, igreja? Bom entendedor, boa meia, um relógio basta. Gosto de relógio. Eu acho massa. Não gostava, mas agora eu acho legal. Mas eu sou dono deles, eles não são meus donos. Eu domino a hora. Eu tenho ele no meu pulso, mas eu domino. Se você não dominar teu relógio, não dominar o teu dia, ele vai te dominar. Meu irmão, se você pode viver igual bombeiro, apagando incêndio toda hora, não tendo foco na vida. Se você colocar uma agenda certinha em fazer, tua vida vai, ó. Todo mundo tem 24 horas, o negócio é o que você faz com ela.
E isso aqui, ó, tem que ser a sua prioridade. Sabe qual é a primeira pessoa de manhã? Ninguém respondeu? Você, vai. A primeira pessoa que eu falo de manhã está aqui comigo de madrugada orando. Primeira pessoa. E faz a diferença. Uau. Pai, pode vir as pessoas mais chatas da face da terra. Eu já falei com o meu príncipe, com o meu rei, eu já estou feliz. Você não fica feliz quando você fala com o teu chefe? Ele olha para você e fala, pô, estou gostando do seu trabalho. Ou às vezes ele te dá uma bronca, mas ele fala, pro teu bem, me escuta. Eu falei com o meu rei, toda manhã, eu posso ouvir o cara mais chato que for, eu estou bem. Às vezes a primeira pessoa que você fala é teu chefe, blá, 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 você já estraga teu dia. Presta atenção nisso. Quinto, jovens, para terminar, jovens competentes. Como isso está no meio, tá em falta no nosso meio, né? Fala para o irmão do lado, jovem competente. Daniel chamou a atenção do rei por causa da sua competência. Mas hoje, o que a gente vê? Vamos lá então, vamos lá. Brasil, reunião é às 10 horas. Que horas que começa? 10h30. Quando você quer começar às 10, o que você fala? É 9 horas a reunião, hein? Posso te falar? É uma vergonha pra gente. Quem concorda que é uma vergonha pro Brasil isso? Se você quer mudar o Brasil, começa com você, cara. Qual foi a vez, nos últimos 5 anos, mais eu acho, nós estamos fazendo 10 anos esse ano, vai, pelo menos 5 anos, que esse culto começou atrasado. No começo da igreja, cadê a galera do começo? Saíram daqui. No começo eu não ligava para isso. A gente começava 15 minutos, 20 minutos. Já cheguei a começar o culto meia hora atrasado. Depois não sabia porque a galera ia embora da igreja, né? Meu irmão, se você quer mudar uma nação, começa com você. Mas se ninguém chegar no horário, você está lá. Sabe o que começou a acontecer? Quando a gente começou a colocar horário no culto, não tinha quase ninguém no horário, porque todo mundo sabia que começava atrasado. Os caras começaram a chegar no meio do louvor. Perdiam os momentos tão loucos da igreja. E aí eles começaram a pegar ritmo. Começa com você, querido. Quem está aqui? As pessoas falam e na hora H não cumpre. Meu irmão, tudo bem que eu não tenho cabelo. E eu não sou dessa época, meu pai é dessa época, mas acho que está na hora da gente voltar a ser na época do fio do bigode. Claro, vamos ter que assinar. Hoje tudo tem que assinar. Não estou falando para você não assinar documento. Mas o documento é mais alguma coisa. É mais uma segurança. Porque você falou, é o que basta. Vocês estão aqui? Eu estou ensinando vocês. A mensagem pode até parecer chata, querida. Mas eu estou ensinando vocês como mudar uma cultura. Daniel mudou uma nação. Mas olha o que ele fazia, gente. A gente precisa fazer a diferença. Pessoas chegam atrasadas no trabalho. Ah, estava na igreja. Principalmente quem trabalha para empresário da igreja, né? Ou estava orando na torre e cheguei atrasado. Vagabundo, meu. Vou te mandar. Se fosse comigo, eu mandava embora. Tem que ter a hora da igreja, tem que ter a hora. Amém? Ô chefe, deixa eu ler um pouco a Bíblia aqui. 3 da tarde, que eu vou parar o trabalho para ler a Bíblia. Vagabundo. Outro. Não vou nem falar, tá muito forte isso aqui. Tá bom, não pode ver o nome limpo de ninguém da família, já quer. Empresta teu nome pra mim. O cheque dele ama esporte radical. O cheque frequenta o bola, né? Adora bang jump, vai e volta, o cheque. Cartão nem fala, faz conta, mas faz conta e ainda fala, irmão, que Deus te pague, irmão. Fala pro irmão do lado, se você é incompetente com coisas pequenas, imagina com as grandes. Vamos fazer um teste? Quem aqui usa meia? Levanta a mão. Como é a tua gaveta de meia? Vixe, pelo vixe já deu pra ver que se eu chegar lá vai sair um rato do meio. Vai mexer numa meia antiga, vai ter um rato. Pô, mora aqui há 3 anos, você nunca mexeu em mim, vai mexer agora? Pastor, na minha casa, limpeza pura. Beleza, e os copos que você joga aqui na igreja? E o chiclete que você coloca debaixo do banco? Pequenas coisas. Você quer viver as coisas grandes com Deus?
Começa pequeno. Começa chegando no banheiro da igreja, colocando, fazendo aquele favor para a humanidade. Pega o teu tênis, põe no latão do lixo, aperta, para dar uma comprimida e poder colocar mais papel ali. Vocês estão aqui? Nossa, que igreja suja. Ai, meu Deus, não entra mais aqui. Quem está aqui diz amém. Você é líder de célula. Pô, pastor, tem um chamado pastoral. Deus me chamou para cuidar de muita gente. Legal, a pessoa te liga, você não atende. Você não cuida de um, não cuida de dois, não cuida de 10. Quer cuidar de uma multidão? Vocês estão aqui, gente? Como que, sabe, para terminar mesmo, eu estou fazendo uma pregação só sobre isso. Estava falando com o pastor hoje, a gente entrou nesse assunto. Os crentes são bons para administrar a miséria, né? Sempre o crente está no deserto, sempre está difícil. Como é que está a luta, irmão? O cara já pergunta assim, né? Como é que está a luta, irmão? Mesmo o cara pergunta, e aí, as vitórias, aleluia? Como é que está a luta? O cara já, tá apanhando pra caramba, brother. Eu também, os caras já começam a chorar. Já viu isso? Os crentes são bons para administrar a miséria. Tá tudo ruim, tá? Não, estão passando, estamos lutando, aleluia. Tá difícil, mas vai. Só que o crente tem dificuldade para juntar, para administrar o a mais. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava lá com os discípulos, e aí só tinha 5 pães e 2 peixes. Olha para mim. Quantos pães? 2 peixes. Aí os caras, era uma crise, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Naquela época a galera não tinha filho, tinha tribos. Então, era muita gente. Presta atenção, pay attention, please. Era uma crise ou não era uma crise? 5.000 pessoas para 5 pães, 5.000 pessoas para 5 pães e 2 peixes. O que os caras falaram? Vamos comprar alimentos, vamos dar um jeito. Aí eles tentaram e aí colocaram a fé em prática. Jesus falou, dá vocês mesmo para eles. Eles oraram e multiplicou. Crente é bom nessa hora, quando não tem para fazer dar. Mas depois que sobrou, Jesus teve que falar para eles, recolham o que sobrou. Os caras não estavam conseguindo administrar o que estava sobrando. O extra. Meu irmão, a gente tem que mudar nossa mentalidade, porque se você quer mudar uma nação, Deus vai começar a colocar coisas a mais na tua mão. E às vezes você fica querendo equilibrar um pouquinho, e quando Deus te dá mais, você não sabe, você se perde. Jesus teve que dar uma bronca nos caras, ajunta o resto. Os caras não sabiam ajuntar o resto. Vocês estão aqui, queridos? Eu estou falando para você que quer ver pessoas, imagina teu chefe, querido, se convertendo. Quem gostaria de ver seu chefe? Parando de te encher o saco. E dizendo, cara, ora por mim sim, meu. Cara, gostei tanto que você me levou para a igreja. Vou dobrar o teu salário. Cara, não vou só dobrar o salário, eu vou deixar você andar com o carro da empresa. Comprar um carro 0 só para você. Você vai poder comer no Madaloso todo dia, vai ser seu almoço. Não, imagina todo dia. King Kong. Sabe, amados, sabe por que as pessoas não administram muito? Para terminar a mensagem, a gente poder ir embora? Sabe por quê? Repita comigo. Falta de temor. Eu e minha esposa, nós passamos por muitos momentos difíceis, só que a gente temia a Deus. Por isso a gente nunca chutou o balde, a gente nunca aprontou com o outro, a gente nunca deixou de fazer aquilo que era nossa responsabilidade. E mesmo quando a gente dava o sangue, ninguém reconhecia. E o temor de Deus nos fez ser excelentes no trabalho. É por isso que a gente vê o que a gente vê na igreja. A igreja não para de crescer, as implantações de outras cidades. E sabe o que falta para muita gente hoje em dia? Para colher bons frutos? Temor a Deus. Os caras acham que Deus é bobo. Não vai dar nada. O demônio não dá nada. Não dá nada. Fala para o irmão do lado assim, o temor leva a competência. Deus não vai dar uma responsabilidade nas suas mãos se souber que Ele vai ter dor de cabeça. Ele quer te ver correndo atrás. Repita comigo para acabar, diz assim, competência se conquista, corre atrás. Amém? Então vamos fazer a pergunta aqui. Como as outras pessoas te veem? Alguém te indicaria pelo a mais?
A Bíblia diz que uma nação inteira, Daniel 6:26, faça um decreto em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Amados, sabe aonde? Sabe quem falou isso? Repita comigo, rei da Babilônia. Sabe o que significa a palavra Babilônia? Escravidão. No meio de um lugar de escravidão, Daniel conseguiu reverter a situação. E as pessoas tiveram que adorar o Deus dele. Ei, gente, talvez você more sozinho, mas você não vive sozinho. Pessoas te rodeiam. Como que as pessoas te veem? Você quer mudar uma nação. O Brasil poderia ser melhor. Às vezes você não muda nem sua casa. Você não muda nem você. Você não muda nem sua mente, nem sua boca. Faça um compromisso com Deus. Deus, começa comigo a mudança. Eu sou teu filho, eu sou teu embaixador, eu preciso falar o que o Senhor quer que eu fale, preciso pensar o que o Senhor quer que eu pense, e eu vou mudando as pessoas ao meu lado. Amados, você atrai pessoas iguais a você. Se só tem mal acabado no teu lado, infelizmente, você é um baita de um mal acabado. Ai, pastor Cruzes. Gente, você atrai pessoas iguais a você. Um pastor, quando eu aprendi isso, um pastor, ele era músico. Ele cuidava de uma igreja, e a igreja dele tinha os melhores músicos daquele país. Porque o cara era um exímio músico. Mudou de pastor, veio um cara que era líder. Um cara que sabia lidar com a liderança. Ele transformava líderes, ele fazia as pessoas crescerem. Foi mudando o perfil da igreja. E começou a ter líderes. A igreja, bum, explodiu de tamanho. Porque você atrai pessoas iguais a você. Para terminar, hoje você seria promovido ou estaria no meio dos escravos? Fecha a cabeça não. Feche seus olhos abaixo da cabeça um pouquinho. A primeira coisa que Daniel fez, ele não perdeu seus valores. Querido Daniel, mesmo no meio da galera dizendo para ele assim: você vai ter que adorar, não vai poder mais adorar o seu Deus. Daniel, ele pôs a cabeça dele em jogo, mas ele adorava a Deus. O que isso significa? Um amor incondicional, um respeito, um temor, um amor acima de tudo. Querido, se você não tem amor a Deus, temor a Deus, você nunca vai conseguir viver metade disso. Porque o homem ele se corrompe. Então a primeira oração que eu queria fazer: você precisa ter um encontro com Deus, querido. Um Deus de excelência. Um Deus que Ele vai te amar se você não for nada disso. E a gente aprendeu aqui, Deus vai continuar te amando. Mas Ele quer saber o seguinte: até onde vai o teu amor por mim? Querido, nessa noite eu quero te oferecer a coisa mais importante da tua vida. Um relacionamento com Jesus. Se você quer andar com Ele, levanta sua mão direita comigo, eu quero orar com você. Repete assim comigo, você que está com a mão erguida. Diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por estar andando sozinho. Eu reconheço os meus erros, as minhas limitações. E quero nessa noite entregar a minha vida para Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro nessa noite que esse Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É para ti, Jesus. Que eu entrego a minha vida. Desde agora para todo sempre. Pai querido, essas mãos erguidas precisam no teu toque. Eu te peço, ajude-os a andarem contigo de uma forma sobrenatural. Que eles te sintam, que eles mudem completamente a forma deles verem esse mundo, mas que eles andem contigo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.